Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Hoje eu vou compartilhar aqui do discurso de Jacó sobre dois temas importantes. Ele fala sobre o orgulho e fala também sobre o preconceito. Sobre o orgulho, os nefitas, entre eles mesmos ali, por causa que uns tinham uma condição social melhor do que os seus próprios irmãos ali, usavam roupas melhores, então eles se achavam melhor do que os seus irmãos. Aqui no dicionário eu separei a palavra orgulho e a definição. Diz assim: orgulho, elevado conceito que alguém faz de si próprio, exagerado, soberba e altivez. Tá bom? Então essa é a definição de orgulho e eles estavam com esse orgulho. E Jacó, ele adverte contra esse orgulho e fala o seguinte, aqui no Jacó capítulo 2, versículo 21. Não suponde que tais coisas são abomináveis àquele que criou toda a carne? E para ele, uma criatura é tão preciosa como a outra, e toda a carne vem do pó. E todos criou para o mesmo fim, para que guardasse os seus mandamentos e glorificasse-no para sempre. Bom, então aqui para Deus, não existe condição social. Todos, tanto uma criatura como outras, eles são preciosas a Deus. Nós temos o mesmo valor para o Pai Celestial. E ele até cita aqui que a todos ele criou do pó. Então não tem ninguém melhor do que ninguém nessa terra. E esse negócio de orgulho está no coração dos homens ali, quando adquire um pouco mais de riqueza do que outro, ou um cargo mais elevado na empresa ali, aí quer humilhar as pessoas se achando que é melhor do que as outras pessoas. Então Jacó ele condena esse tipo de orgulho aqui, tá bom? A outra parte que eu vou falar é sobre o preconceito, que está em Jacó capítulo 3, começando aqui no versículo 5, O preconceito aqui também no dicionário fala o seguinte: preconceito, conceito antecipado e sem fundamento razoável, opinião formada sem reflexão, tá bom? Fazer um prejuízo, julgar a pessoa sem conhecer é um preconceito, ter uma opinião formada sem uma reflexão ali também, sem estar a par dos fatos, era um preconceito. E o caso aqui do preconceito dos nefitas, eles estavam com preconceito contra os lamanitas, porque os lamanitas eles tinham a cor da pele diferente da deles, tá bom? Então os nefitas eles eram extremamente brancos e os lamanitas eles tinham a pele escura. Quando eu falo pele escura, aqui vai citar sobre uma maldição que caiu sobre eles e escureceu a pele deles. Essa, na verdade, é uma marca que o Senhor colocou para distinguir os povos, para que eles não se misturassem, tá bom? Para que eles não caíssem também em incredulidade, porque os lamanitas eles se tornaram um povo afastado da presença do Senhor, não tinham o Espírito Santo, porque eles não buscaram, os pais deles não quiseram guardar os mandamentos. Então eles foram afastados do Senhor. Essa é a maldição, Viver sem a presença do Espírito Santo ali, sem a presença de Deus. Então essa foi a maldição, porque adveio a eles por causa deles não guardarem os mandamentos, tá bom? Então essa é a maldição. E a marca que foi colocada foi que a pele deles eram mais escuras, para que eles não se misturassem com os nefitas, para que os nefitas também não caíssem em incredulidade, deixassem de acreditar em Deus. Tá bom? E quando eu falo a pele mais escura, ou aqui nas escrituras, nós não devemos supor que é uma pele tão escura. É como os índios que nós conhecemos hoje. Ou diria até igual a minha pele está aqui agora. Tá bom? Então os nefitas eram extremamente brancos, e os lamanitas eles tinham a minha aparência assim, tá bom? Eles eram mais bronzeados. E os nefitas se achavam melhor, criavam um preconceito por causa dessa cor que eles tinham. Então vamos ver o que é falado sobre isso também. Aqui no versículo 5, ele diz assim: eis que os lamanitas, vossos irmãos, a quem odiais por causa da sua imundície e da maldição que lhe caiu sobre a pele, são mais justos do que vós. Então ele começa aqui falando que os nefitas se achavam melhores do que os lamanitas por causa da cor da pele dele, por causa das imundícies deles. Só que a imundície que ele está citando aqui é a quebra dos mandamentos, mas eles não guardavam porque os próprios pais deles já foram criados naquele sistema ali, de não guardar os mandamentos. Então a imundície veio por causa da tradição deles,
não por causa de quebrar realmente o mandamento que foi ensinado a eles, tá bom? Vou continuar aqui, ó, parte do versículo 7 em diante, diz assim: portanto, em que sois melhores do que eles, aos olhos de vosso grande Criador? Né? Porque uma vez que os lamanitas, né, ele estava citando aqui o mandamento da quebra da lei da castidade, né, sobre não ter várias esposas. Eu vou voltar nesse tema aqui um outro dia para não ficar muito extenso, aí eu vou falar sobre a lei da castidade. Mas hoje eu estou falando sobre preconceito e esse orgulho. E aqui nesse versículo está falando em que vocês é melhor do que eles, se na verdade eles estão guardando os mandamentos mais do que vocês. Nós temos uma concepção que os nefitas eram o povo de Deus. Eles tinham as escrituras e tinham os ensinamentos de Deus. E eles estavam se achando melhor do que aqueles que não guardavam os mandamentos, né? Porque não foi ensinado para eles. E isso acontece também hoje em dia, né? Por exemplo, na igreja. Nós não devemos também ter preconceito de outras pessoas. Não é porque eu sou da igreja que eu sou melhor do que outra pessoa. Não é porque a pessoa está quebrando um mandamento e eu não estou quebrando o mesmo mandamento, né? Não é por isso que eu sou melhor do que a pessoa melhor do que eu. Esse é um tipo de preconceito, né? E esse preconceito vem do orgulho, é um assunto interligado aqui, né? Se achar melhor do que as outras pessoas e faz um pré-julgamento, né? Então, essa é uma forma de orgulho. Eu vou continuar lendo aqui o versículo 8. Ó meu irmão, temo que a menos que vos arrependais de vossos pecados, a pele deles será mais branca do que a vossa, quando fordes levado com eles perante o trono de Deus, né? Então ele está falando da ressurreição, quando nós vamos se apresentar perante Deus para ser julgado. Então ele falou, eu temo, né, que vocês estão falando aí do lamanitas, que tem a pele mais escura do que vocês, eu temo que na ressurreição a pele deles seja mais branca do que a de vocês, porque por causa de vossos pecados, vocês precisam se arrepender. É isso que ele está ensinando aqui. Versículo 9. Portanto, eu vos dou um mandamento, que é a palavra de Deus. Então, nós temos lá os 10 mandamentos, vários mandamentos, e Jacó falou, agora esse é o mandamento que eu estou dando para vocês aqui. Tá bom? Disse assim, que não mais os injurieis por sua pele escura, nem os injurieis por causa de sua imundície, mas deveis recordar a vossa própria imundície, e lembrai-vos de que a imundície deles lhe advém por causa de seus pais, porque não foram ensinados a eles. Então nós devemos lembrar da nossa própria imundície, né? Dos nossos próprios pecados e se arrepender dos nossos próprios pecados. E não ficar julgando as outras pessoas, né? Todas as pessoas também, quando entram para a igreja, elas vêm com tradições diferentes, vêm com essas tradições e vêm para dentro da igreja. Então nós não podemos julgar essas pessoas também, né? E era isso que eu gostaria de falar aqui sobre o orgulho e sobre o preconceito. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.